Então vamos lá para a gente poder conversar um pouquinho. Para quem está chegando pela primeira vez, eu sou Lisa Kunen, sou educadora há mais de 20 anos e sou mãe da Ana Luísa e do Júlio Henrique. E eu ajudo mães e pais a terem os filhos obedientes em 4 semanas sem precisar gritar ou surtar através do meu programa online. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui então sobre sonhar com o filho perfeito pode te atrapalhar de ter uma criança obediente. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e é importante, como sempre, lembrar o que é uma criança obediente. A criança obediente que eu trago aqui para a gente poder conversar não é aquela criança que vai te obedecer como um soldado obedece o seu superior com medo de ser punido. Não é isso. Que a criança você só olha, ela corre fazer com medo de ficar de castigo, de levar umas palmadas, de ser punida. Não é isso que a gente fala aqui. A gente aborda aqui a obediência como aquela que a criança te admira, ela te respeita, não porque tem medo, porque ela sabe que você quer o melhor para ela, sem você precisar gritar, sem você precisar surtar. E assim, ela te admirando, ela atende aí os seus pedidos. Então, é essa obediência que eu trago aqui para a gente poder conversar hoje. Desde que a gente descobre que vai chegar, né, uma criança, um bebê pra gente, ou uma criança, né, a gente já começa a sonhar com o futuro da criança. A gente já quer várias coisas para os nossos filhos, não é verdade? E qual mãe, qual pai que não sonha o melhor para essas crianças? A gente tem muitos sonhos, não é verdade? E muitas vezes a gente acaba sonhando, idealizando aquele filho perfeito. Quero que você conte aqui para mim o que você sonha para a sua criança, para o seu filho, para a sua filha. Quais os sonhos que você tem para ela? Vamos começar o nosso bate-papo? Vamos começar a conversar para esquentar esse negócio aqui? Para a gente poder trocando ideia, para a gente poder conversar. E aquilo que eu sempre falo, que é o lugar de mães comuns, de mães normais, não de mães perfeitas, combinado? Aqui a gente se entende, aqui a gente passa tudo a mesma coisa. E eu ajudo vocês aqui nessa arte, né, da gente educar. Enquanto isso, deixa eu pegar aqui o meu amigo, que essa hora da noite eu preciso muito da ajuda do óculos. Deixa eu ver a Simone. Primeira vez aqui. Simone, bem-vinda, mãe de 3, um de 16, um de 7 e uma de 2 anos. Que delícia, bem-vinda, viu? Então vamos lá, gente, me ajuda. O que vocês sonham para os filhos de vocês? Como que vocês querem que os filhos de vocês sejam, né? Quando vem aquele bebezinho, a gente olha, a gente idealiza, a gente quer coisas para a criança. Qual que é o sonho de vocês? A gente quer que as crianças sejam bem educadas? A gente quer que seja organizada? A gente quer o que para as nossas crianças? A Má colocou aqui, meu sonho é aquela criança que não bata o pé no mercado, adoro. E ela com 1 ano e 3 meses, quando fica brava, bate os pés. É normal nessa fase? É normal, tá? É normal nessa fase sim, Má. Eu vou, no final da live, eu venho lendo os comentários e aí eu te falo um pouquinho, tá bom? Aguenta aí, vou passar o recado, é rapidinho. Prometo que vou dar o recado rápido, só peço que vocês vão me ajudando aqui para a gente poder concluir. E aí depois eu volto para poder te falar um pouquinho sim, tá? Dessa fase. A Simone, que me escutem quando eu falo. Ótimo, que escuta quando fala, né? Tem mães que querem que os filhos cumprimentem as pessoas, que sejam educados, que quando a gente fala, corre atender. Que mais? Me ajuda aí. Que mais que a gente sonha para os filhos da gente? Dianinha, sua lindona, saudade de você, eu tava. Super mamãe raiz chegando agora aqui, né? Tô já lembrando de vocês, ó. Que seja obediente, que seja quieto. A gente sonha. E por que às vezes a gente sonha algumas coisas para criança, né? Ó, muitas mães sonham algumas coisas para os filhos porque a gente também espera que as pessoas ao nosso redor, né, não critiquem a gente, que fale que a gente sabe educar, né, que a gente seja referência ali para os filhos. Olha, o Fer colocando ali, ó, que sejam felizes e realizados. A Jucineide, Ô, Ju, brigadona, sua linda, li aqui. Que bom, saudade de você também, super mamãe raiz aí. Então, olha, a gente sonha muitas coisas para nossa criança, para o nosso filho.
E às vezes, para a gente poder realizar esses sonhos, né, fazer com que a criança seja tudo isso que a gente criou de expectativa para ela, a gente acaba olhando muito as nossas necessidades. E a gente acaba esquecendo que cada criança tem um jeitinho de operar, que cada criança tem uma necessidade diferente, que cada criança funciona de um jeito. Mas a gente pensa o quê? Nas coisas que a gente imaginou, nas coisas que a gente idealizou, e a gente quer que aquilo que a gente sonhou se realize. E aí a gente corre e faz com que a criança obedeça a gente, mas aquela obediência que eu falei no comecinho, aquela obediência equivocada. Aquela obediência onde a gente tem que falar e a criança tem que correr fazer. Se ela não fizer, a gente vai punir, a gente vai brigar, a gente vai colocar de castigo. A gente não sabe parar e entender as necessidades da criança e fazer para ela admirar a gente. E aí sim, a gente poder falar e ela obedecer sem estresse, porque ela admira a gente. Quer ver só o seguinte, ó? Pensa uma coisa aqui comigo, tá? Imagina que você está no seu ambiente de trabalho. Agora eu vou precisar que você preste atenção aqui comigo. Um segundinho, você conecta aqui. Você está no ambiente de trabalho e eu sou a sua chefe, tá bom? Eu sou a sua chefe. E aí você veio trazer para mim um trabalho que você realizou, que você executou. E aí você chega para me mostrar o seu trabalho e eu olho rapidamente e eu falo assim para você, presta atenção. Olha, por que você não vai lá e não vê com a Mariana como que ela fez? A Mariana, ela faz tudo muito bom, não tem um retrabalho. O trabalho que ela faz dá super certo aqui na empresa. Vai lá, pega uma ideia com ela, veja como ela faz para você fazer igual. Me conta, o que você sentiu enquanto eu falava para você ir lá? Enquanto eu tenho importância para o que você fez. E eu falei para você assim, vai lá, olha lá como que a Mariana faz. Aprende com ela, faz igual a ela. A Mariana é 10, a Mariana é the best. O que você sentiu? Conta para mim. Quero saber o que você sentiu, né? A gente aqui fazendo de conta que nós estamos num ambiente de trabalho, eu sou a sua chefe, você veio me mostrar o seu trabalho. O que você sentiu enquanto eu falei para você essas palavras? Comenta aqui comigo, quero saber como que foi essa sensação. A Simone se sentiu triste, a Paty já colocou uma carinha de tristeza, a Lindejane, que dela foi melhor, se sentiu diminuída. Diminuída, muito bom. E o que você pensou sobre isso? Qual foi o pensamento que você teve enquanto eu falava? Você pensava o quê? Você pensava que você é boa, que você não é boa, que tem gente melhor que você? O que você pensou? Né? Se sentiu desmotivada, se sentiu diminuída, Janinha e Ju, muito bom. A Aline, diminuída e com raiva, desmotivada. E o que você pensou, tá? Vocês falaram de sentimento, sentiu diminuída, sentiu desmotivada, sentiu triste. E o que você pensou? O que você pensou sobre a situação? O que você pensou sobre você? O que você pensou sobre a Mariana? O que você pensou a hora que eu estava falando? Né? Vamos lá, comenta aqui. Qual foi o seu pensamento sobre a situação? Sobre o que eu estava falando, o que você estava sentindo? A Jucineide pensou que ela também é capaz. Muito bom. Ó, a Simone, que eu não sou boa o suficiente. Ótimo, Simone. Né? Vai lá, aprende lá com ela, vai lá ver com a Mariana, ó, vai lá, vê lá com ela. Não vou nem perder tempo aqui com você, ó, olhando teu trabalho. Vai lá e vê com ela e tá tudo certo. Que eu não sou capaz, que eu não sou boa o suficiente, que eu tenho que melhorar para mostrar que sou capaz. Não gosto de comparações. Provavelmente você deve estar pensando assim, tá me comparando? Pera lá, você vai ver o que eu vou te preparar ainda, né? Que eu preciso melhorar, foi o que a Andressa pensou. Tá. Gente, por que eu fiz essa, né, brincadeira, entre aspas, aqui com vocês?
Porque sempre que a gente está interagindo com a criança ela está tendo pensamento e ela está tendo sentimento. E ainda ela toma decisões do que ela vai fazer, tá? E o que eu fiz aqui com vocês são coisas que às vezes a gente faz com a criança e a gente nem percebe. Filho, por que você não para sossegado um pouquinho igual a tua irmã? Olha como a tua irmã fica boazinha sentada ali. Por que você não faz igual a ela? Não é? Filho, filha, por que eu tenho que falar 1000 vezes com você? Por que você não me ouve? O teu primo, a tua irmã, eu falo uma vez só e eles já escutam. Por que eu tenho que falar 1000 vezes? Por que você não é igual a eles? A gente não faz essas coisas, às vezes, com a criança? Né? Educadores em sala de aula, menino, fica quieto, sossega, olha o teu colega, ele já terminou enquanto você está aí conversando, por que você não aprende a fazer igual a ele? Por que você fica aqui incomodando o tempo todo, falando o tempo todo? Vai estudar igual o teu amigo. As escolas, educadores, a gente faz isso também, não é verdade? E aí, quando a gente faz essas coisas com a criança, você acha que o pensamento da criança é um pensamento que motiva, que coloca ela lá para frente, ou é um pensamento que faz ela se sentir pior, diminuída, sem importância? Teve gente que colocou aqui que sentiu que precisa melhorar. Tudo bem, não tem certo nem errado. Sentimento é coisa que a gente sente, pensamento, coisas que a gente pensa. Mas a grande maioria aqui que respondeu, não se sentiu motivada com as coisas que ouviu. E aí, tem crianças que quando ouve, teve gente que falou aqui, deixa eu ver se eu lembro. Aqui, ó, a Paty colocou, não gosto de comparações. Provavelmente a Paty ficou muito brava, não gostou de ser comparada. Pode ser que a Paty pensou, ah, é? Você vai ver o que eu vou fazer agora, né? Você vai ver o que eu vou fazer. Pode ser que a Paty venha agora com uma intenção de provocar, com uma intenção de rebelar. A gente não sabe qual é a decisão que está passando na cabeça dela. E com as crianças é a mesma coisa. Tem criança que vai absorver, vai ficar triste, vai ficar quietinha, vai achar que o outro é melhor, que sempre o outro pode mais e ela não. Tem criança que não vai se conformar, porque ela vai pensar, eu também posso, eu vou mostrar que eu também posso, você vai ver, né? Que sente vontade de se rebelar com aquilo que ouviu. Então, a gente tem que prestar muita atenção na forma que a gente fala com as crianças. Lá no programa Mamãe Uau, eu trabalho um módulo inteirinho falando sobre isso. Aqui a gente tem menos tempo, então a gente dá uma enxugada na coisa. Mas é muito importante a gente saber como falar com as crianças. A forma da gente fazer elas se sentir melhor. Acontece que no senso comum, pais típicos, pais que não têm as ferramentas, que não têm as estratégias, falando para a criança, eu quero que o meu filho seja melhor, eu quero ter um filho perfeito, eu tô vendo que o irmão é perfeito, que o irmão é melhor, eu tô vendo que o primo é melhor, né? Então eu vou falar para a criança, ó, lá, seja igual o outro lá, seja igual o outro, tá vendo o que o outro tá fazendo? Vai lá, faz igual, eu quero que você seja desse jeito. E aí, a gente às vezes fala querendo que a criança, né, pensa, puxa, que legal, é verdade, obrigada, valeu, vou lá aprender com o outro para ser igual a ele. É claro que não, é claro que não, vocês sentiram na pele. Salvo uma outra que pensou, né, ah, vou lá aprender com a outra, eu posso melhorar, que está tudo bem, mas a grande maioria que participou aqui não sentiu motivação. Alguém sentiu motivação aqui em procurar ser melhor? Em procurar, não, realmente valeu, chefe, vou lá, vou aprender com a Mariana e você vai ver, eu vou ser melhor? Pode colocar aqui. Se teve alguém que pensou assim, tá tudo bem, coloca. Mas eu tenho certeza que vai ser a minoria. A maioria não se sentiu motivada. Então, às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam perfeitos. Às vezes a gente pega alguns modelos que tem por aí e a gente quer, ó, vai lá, copia. É daquele jeito que eu quero você, copia. Se você for daquele jeito, você vai ser bem aceito. Mas não, a criança não vai. E quer ver só? Deixa eu perguntar uma coisa. Quem aqui é a mãe
ou o pai perfeito? Quem aqui é mãe ou pai perfeito? Pode colocar, eu sou, eu não, tá? Mas se alguém achar que pode colocar aqui. Eu sou perfeita, Elisa. Tá tudo bem. Mas eu te garanto que a grande maioria não vai se manifestar. Olha, eu sou a mãe perfeita. E por que que a gente às vezes cobra da nossa criança a perfeição? Por que que a gente cria expectativas altas em cima da criança? Quer ver como a gente cria expectativa alta em cima da criança? É comum, quem é mamãe raiz aqui sabe o que eu tô falando. Quantas vezes não tem, é difícil a live que escapa da pergunta. Lisa, meu filho tem 2 anos e não obedece. O que que eu faço? Quanta gente não faz essa pergunta? Meu filho de 2 anos, minha filha de 2 anos faz birra, não obedece, o que que eu faço? Por quê? Porque a gente cria expectativa alta, a gente quer que uma criança de 2 aninhos saia obedecendo a gente, mas criança de 2 aninhos não tem juízo nenhum, gente. Criança de 2 aninhos não tem. O cérebro dela é super primitivo, é extremamente primitivo. Ela não consegue ligar a parte primitiva do cérebro dela, que é a parte do cérebro quando se descontrola ali emocionalmente, com a parte racional, com o córtex pré-frontal. Ela não consegue fazer essa ligação ainda. Ela é muito novinha, ela só tem 2 anos de vida. E a gente cobra que a criança, né, esteja ali pronta para poder entender a gente. É diferente de uma criança de 5 anos você falar e a criança te ouvir. Uma criança de 5 anos, ela já está pronta, né? Uma criança neurologicamente típica, neurotípica. A criança, ela já está preparada para poder te ouvir, te entender e te atender. É diferente. Uma criança de 2 aninhos, o cérebro dela não está preparado para isso ainda. Então, a gente tem que ter paciência para poder esperar esse período. Agora, quando eu falo paciência, não é cruzar os braços e esperar chegar nos 4 anos, né? Tem coisas sim que a gente pode fazer. É o não que é não, é o sim que é sim, é mostrar o que pode fazer, é permitir a criança de se frustrar, de chorar, não é causar sofrimento, mas é permitir ela de ter os sentimentos dela. Tem coisas que a gente pode fazer. Agora, né? Pensar que vai mandar uma mensagem para a Elisa vai te dar uma fórmula mágica para você usar com a criança e você fazer a criança te obedecer, uma criança de 2 aninhos, não. Isso é criar altas expectativas em cima dela. E quando eu falo de mães perfeitas, quantas de nós, né, quando a criança tem 2 aninhos, a gente quer fazer, quer obrigar a criança a obedecer. A criança vai fazer alguma coisa, a gente dá um tapinha nela para ela aprender. Ela não tem o raciocínio dela desenvolvido, a compreensão desenvolvida para ela poder entender o que a gente está explicando para ela. Então, é importante a gente entender as fases da criança, saber aquilo que a gente pode esperar dela, para a gente não criar altas expectativas, não é verdade? Então, por isso que eu falo, vamos prestar atenção. A gente pode sim ter os filhos obedientes, pode, tá? Como as mães do programa. Ontem nós tivemos a nossa última mentoria, que foi lindo demais, o nosso último encontro ontem, e elas já estão ali com os resultados dela, dentro das 4 semanas, elas já alcançaram os resultados delas. Então, é possível, tem as ferramentas para isso, a gente consegue ter os filhos obedientes. Agora, filho perfeito, gente, não vai ter, a gente é ser humano, eu falo sempre, aqui é um lugar de mães que não são perfeitas. Nós não somos as Mulheres Maravilhas. Nós não temos superpoderes. Nós somos humanos, humanas. A gente é feito de carne e de osso. A gente acerta muito, a gente erra muito. Então, se nem a gente, se nem nós somos perfeitos, por que a gente tem que ficar ali cobrando perfeição do menino, da criança, né? Fulano, dá uma empatia. Fulano, seja bonzinho. Fulano, olha isso. Fulano, tem que ser assim. Fulano, olha lá o outro como funciona. Calma, gente. Tem como a gente fazer, sim, a educação dos nossos filhos ser algo muito prazeroso,
muito gostoso. A gente aproveitar demais a fase das crianças. Tem como a gente fazer isso daí. Mas a gente precisa o quê? Trabalhar as coisas de uma forma mais leve, sem tantas cobranças. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar para a gente poder começar a ver. Já estou vendo que tem os comentários aqui. Eu só vou voltar lá no início. Deixa eu ver quem que tinha falado. Aqui que eu falei que eu já ia voltar para poder responder. Aqui, amar, né? Criança com 1 ano e 3 meses, quando fica brava, bate o pezinho. É normal nessa fase? É super normal nessa fase. 1 ano e 3 meses, pitiquinho, coisa mais fofa do universo, gente. Eles estão se descobrindo e eles têm vontade de descobrir as coisas. Então, eles ficam frustrados emocionalmente, tá? É o descontrole emocional que dá. Não é nada com os pais, a criança de 1 ano e 3 meses, muito novinha, 2 aninhos, 2 anos e meio, não é nada com os pais, é com ela. Ela que se frustra, tá? Por querer fazer alguma coisa não pode, ela fica chateada porque ela acha que aquilo lá é a experiência mais divertida para a vida dela de fazer. E claro que se ela está em perigo, se é alguma coisa que ela pode se machucar ou machucar alguém, a gente não pode permitir, né? E aí a gente vai lá e não deixa a criança fazer. E ela fica frustrada. Então, Má, nessa hora, acolhe essa criança, tá? Acolher, dar amor, dar carinho, isso não estraga a criança. Amor, beijo, abraço, carinho não prejudica criança nenhuma. O que prejudica é mimar, tá? É outra coisa mimar. Mimar é você fazer tudo pela criança, é o não virar sim, é você fazer tudo que ela pode fazer você por ela, é você comprar o brinquedo mais caro do mundo só porque ela quer, mesmo que você não tenha dinheiro. Isso que é mimar, tá? Mimar sim é um problema danado, mimar. Agora, amor, carinho, acolher a criança, falar, filho, filha, mamãe sabe que você tá triste, que você queria fazer isso, vamos fazer tal coisa. Então, isso é o que a gente faz com as crianças pequenininhas, tá bom? Deixa eu voltar lá para baixo. Deixa eu ver o que vocês comentaram. A Lindejânia, tenho que melhorar para mostrar que sou capaz. Foi que você comentou da dinâmica. Deixa eu achar aqui. A Lu aqui com a gente. Vamos ver lá, Lu. Com gêmeos é ainda mais difícil de policiar. Você não quer comer? Vou dar para o mano, ele quer. Olha o irmão ajudando, não quer vir ajudar? Eu imagino, Lu, mas ó, precisa, tá? A gente precisa entender que cada um é cada um, tá? Cada um tem o seu momento, cada um tem as suas habilidades, cada um tem os seus pontos fortes, cada um tem os seus pontos que precisa melhorar. E às vezes não é nem a gente, às vezes a família, amigos comparam, né? Olha, fulano fazendo isso, por que você não faz igual? Mas a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Isso é muito importante, tá bom? A Bia, ninguém é perfeito, todos erramos e acertamos, com certeza. A Lu, estou longe de ser uma mãe perfeita. É o que eu falo, gente, perfeita a gente não é, a gente não vai ser nunca. Mas quem acompanha as lives, completa a frase aí para mim. Hoje, melhor que, né? Vou deixar para vocês completar aí. Quem já acompanha as lives. A gente está longe de ser perfeita. O importante é que hoje eu sou melhor que, né? Então, completa a frase aí, enquanto eu vou lendo. A Bia, minha filha de 4 anos, gostaria que fosse menos teimosa e que obedecesse mais. Ótimo, Bia. Nós, como mães, nós queremos. E você tá certa de desejar isso, tá? E não é difícil a gente conseguir isso daí. Não é. Ontem a gente terminou a mentoria com todas as mães que participaram do programa, falando que a vida delas mudaram nas 4 semanas. Acontece que a gente precisa o quê? Entender a personalidade da nossa criança, entender o nosso filho, entender como funciona. Segundo, você sabe como a criança funciona? Usar as ferramentas adequadas com essa criança. Usar as ferramentas que vai motivá-la a fazer as coisas que precisam ser feitas. Às vezes a gente faz da forma equivocada, como eu fiz aqui com vocês agora há pouco, né? Demonstrando.
Às vezes a gente usa palavras pensando que vai ajudar. Fulana, vai lá, aprende com a outra lá como que faz. Né? Olha, procura fazer igual o outro. Não que você fala isso, tá? Só estou usando de exemplo. Às vezes a gente faz coisas pensando que a gente está ajudando, querendo o melhor. Mas a hora que a gente vai ver, a gente faz o quê? A gente dá o tiro no pé. A gente usa a forma mais equivocada que tem. E é difícil às vezes a gente enxergar, porque se a gente faz com os nossos filhos, a gente tem certeza que está fazendo o melhor por eles. Né? A gente ama demais os filhos da gente, a gente não quer prejudicar nunca, a gente quer fazer o melhor para eles. Mas mesmo querendo fazer o melhor, mesmo amando a criança, às vezes a gente não se dá conta. A gente vai pelo senso comum, o que a maioria das pessoas fala, o que a maioria das pessoas fazem, e a gente tampa os olhos para descobrir como a gente pode fazer coisas diferentes, tá bom? Mas nada, que eu falo sempre, nada de se sentir culpada. E quando eu falo assim, não é para dar um sentimento de culpa, mas é para a gente ver que existe sim formas da gente poder fazer diferente, tá? Ainda mais 4 anos, 4 aninhos, a partir dos 4, fica cada vez mais fácil a gente conseguir fazer com que a criança nos atenda, tá? De 4 anos para cima já fica muito mais fácil. Diferente de uma criança de 2 aninhos, tá? Uma criança de 2 aninhos não tem condição. A gente tem que acolher, tem que entender, tem que ter paciência e já explicando o que é certo, o que não é certo, mas ter paciência para o cérebro dela se desenvolver. A Luciana Rodrigues, meu filho está melhorando cada vez mais. Você é ótima. Lu, querida, obrigada, viu? Muito obrigada aí pelo teu retorno. A Bia, nunca bati, eu coloquei minha filha de 4 anos de castigo. E quando ela se irrita, fica batendo os pés e muito teimosa. Então, Bia, porque assim, ó, depende, ó, é o que eu falo sempre aqui. Por trás de todo o comportamento da criança, vamos pegar o mau comportamento, existe uma mensagem que ela está passando para nós, tá? Existe um pedido de socorro. Ela está passando uma mensagem que tem alguma coisa que não está certa com ela. E se não tá, se tem alguma coisa que não está certa, porque nós não estamos conseguindo conectar com a melhor forma dela compreender o recado, tá? Então, por mais que a gente não bata, que a gente não coloca de castigo, mas não é só bater, não colocar de castigo. Tem gente, para você ter uma ideia, Bia, tem gente que não bate, não coloca de castigo, mas dá recompensa para a criança. E acha que está fazendo um bem danado para a criança dar recompensa. Mas não é. Quando a gente dá recompensa para a criança, de novo, não que eu estou falando que você faça isso, tá? Só estou te dando exemplos do que acontece. Quando a gente dá recompensa para a criança, ó, se você for boa menina, você vai ganhar um sorvete. Se você cumprir todas essas tarefinhas do dia, no final da semana você pode escolher um prêmio. Quando a gente faz isso, a gente desenvolve uma crença na criança que ela acredita que ela só é importante, que ela só é amada, que ela só é aceita se ela fizer alguma coisa. Porque se eu fizer isso, eu tenho atenção, eu tenho prêmio, eu tenho recompensa. Então, a gente não pode dar recompensa para a criança, porque a criança ela é amada, independente do que aconteça. Ela errando, ela acertando, com os acertos, com os erros da criança, nós amamos os nossos filhos incondicionalmente. As crianças são amadas por nós. Mas quando a gente fica premiando a criança, dando recompensa para a criança, a gente desenvolve nela essa crença de que ela só é amada, ela só é aceita se ela fizer alguma coisa. Aí se torna depois aqueles adultos que quer agradar todo mundo, que quer fazer tudo por todo mundo, que não sabe dizer não, que sai correndo para atender todo mundo e se anula. O importante é o outro estar feliz, eu fico para depois, tá? Então são prejuízos grandes que a gente causa nas crianças. E olha, sem bater, sem colocar de castigo, sem gritar, sem punir, apenas dando recompensa. Tá? Então, não é só não bater, não é só não gritar, não é só não punir. A gente precisa entender como que a criança funciona, a gente precisa conseguir entender qual que é a melhor forma de eu me comunicar com ela. E aí sim, quando você entender, aí você vai ter o que você quiser da criança, tá? Então, a gente precisa perceber isso daí. Não é só o não bater, tá? A Ju, às vezes me sinto um monstro, péssima mãe. Ju, por favor, pelo amor de Deus, não pensa nisso, tá? Sem culpas.
Então, tudo que a gente fala aqui, você vê quantas mães colocando aí as dificuldades, né? Quem já participou da maratona Mãe Não Surta, jornada Mãe Não Surta, onde eu contei a minha história, eu também já passei por uns bocados, né? E a gente não é mãe perfeita, não. A gente só quer ser, a gente só é mãe que a gente quer fazer o melhor pelos nossos filhos. E por eu saber a dificuldade que a gente tem, por eu já ter sentido na pele essas dificuldades como mãe, quantas histórias, gente, quantas histórias. Quem já é raiz já ouviu eu contar algumas histórias para vocês que eu vivenciei na época que eu trabalhei em escola, durante meus 20 anos trabalhando como educadora, em colégio, como professora, como diretora, as histórias que a gente vê de pais fazendo o melhor para os filhos, mas às vezes não sabem a forma de fazer o melhor. A intenção é boa, só que a gente não sabe, a gente vai pelo senso comum, pelo que a gente acha, né? E aí a gente acaba sem querer cometendo alguns deslizes, tá? Mas longe de culpa. Já falei, inclusive, na aula passada, na live passada. Se eu não me engano, na live passada ou na retrasada, eu falei do sentimento de culpa que atrapalha a gente de ter os filhos obedientes. Porque a culpa, ela nos põe para baixo, ela faz a gente ficar presa no passado, a gente fica se martirizando. A culpa não faz a gente enxergar a oportunidade de fazer diferente, forma da gente fazer diferente, tá? Então, livres de culpas aqui. Ah, Lindejane aqui, Lisa, o João tá melhorando, mas é teimoso, tem que falar várias vezes. E acho que regra no celular, né? Coloca regras para ele no celular. Qual que é a idade dele? Só me conta qual que é a idade dele, por favor. Aí, a Tati, hoje melhor que ontem, muito bom. A gente não é perfeita, mas hoje melhor que ontem. O importante é cada dia a gente procurar. Hoje eu vou ser melhor que ontem, né? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso mudar? E aí vem essa frase, muito bom. Por falar em hoje melhor que ontem, no Insta tem um ponto de mudança, tá? Quem já participou da aula passada sabe, já lembra. Quem não participou, está participando hoje, tem um post no Insta, ponto de mudança. Vocês viram que algumas pessoas já colocaram aqui, que conforme já foi me acompanhando, já foi colocando as coisas em práticas, as dicas que eu coloco aqui, já percebeu mudança em casa. Gente, eu fico muito feliz de ouvir. Isso daí me motiva a preparar cada vez conteúdos melhores para poder trazer para vocês. Então, quem já teve alguma mudança, participando, assistindo as lives, meu conteúdo gratuito, os vídeos, colocou alguma coisa em prática e viu mudança, vai lá no post ponto de mudança aqui no Instagram e registra ali. Todos eu leio, todos eu respondo, tá bom? Então, compartilha comigo, vou adorar saber da história aí, da parte que eu pude te ajudar a mudar um pouquinho na tua casa. Combinado? A Paty, eu de vez em quando acabo alterando o tom de voz e acabo me arrependendo também. Paty, sabe por que a gente faz isso? Que a gente altera o tom de voz? Porque a gente quer controlar. A gente quer controlar, exercer o controle do outro. Só que a gente não tem o controle do outro, a gente tem controle da gente mesmo. E quando você quer controlar o outro, você vê que você não está conseguindo exercitar esse controle, a gente acaba ficando furiosa e aí a gente grita, daí a gente surta, e tem gente que dá uns petelecos na criança, a gente manda pôr de castigo porque a gente fica irada, porque a gente não conseguiu controlar a criança. Mas a gente não controla ninguém. Às vezes a gente não controla nem a gente, não é? Se controlasse a gente, você teria se controlado para não gritar. E eu tô falando isso e olha, eu sou extremamente controladora. Eu entendo bem a sua dor, tá? Eu entendo bem essa sua dor, da gente querer controlar o outro, da gente ficar furiosa porque você tá mandando e a criaturinha não tá fazendo aquilo que você tá falando. E aí dá a impressão que tá te desafiando e você quer mostrar que quem manda é você, que você é autoridade. E aí a hora que você vê, você perde o controle e você grita, tá? Mães controladoras, pais controladores, tem como sim a gente conseguir primeiro se autocontrolar, a gente melhorar.
E tem as estratégias que a gente usa com a criança, aonde você devolve a responsabilidade para ela, claro que a partir dos 4 anos, que isso daí fica muito mais fácil. Não aplicar isso daí com criança de 2 anos, né? 2 anos é uma história, 4 anos é outra coisa, tá? E aí você usa algumas técnicas, algumas ferramentas que a criança se motiva, ela tem que se automotivar. A gente vai encorajar a criança a querer mudar. A gente encoraja, a gente faz ela ficar com vontade de querer fazer, ao invés de a gente ficar mandando, tá? De novo, imagina lá, eu sendo a sua chefe e eu falando para você, parte faz isso, parte faz aquilo, parte age assim, parte agora isso, parte faz aquilo outro. Você vai querer estrangular a sua chefe, você não vai aguentar. Agora, como que eu posso fazer para poder encorajar a parte a fazer o que eu quero? Como que eu posso extrair o melhor da parte, né? Olha, parte, gostei dessa sua sugestão, mas olha, o que você acha se a gente fizer ou assim ou assim? O que você prefere? Do que eu chegar e mandar você escolher? Do que eu já chegar e mandar o que você tem que fazer? Você não ia se sentir melhor se eu falasse para você, olha, né? Gostei, mas o que você acha de a gente dar uma melhorada, fazer assim ou assim? Eu devolvi para você. É você que vai tomar a decisão, não sou eu. É você que vai estar no controle. Eu te direcionei. Qualquer um que você escolheu, A ou B, vai estar razoável para mim, mas eu devolvi. Se eu falasse para você, olha, tá legal, mas eu quero que você faça desse jeito, a coisa é diferente. Aí eu tô mandando, eu estou controlando, eu estou no poder, tá? Então veja que existem outras formas, muitas outras formas da gente fazer com que a criança nos atenda sem a gente precisar ser daquela mãe chata que fica mandando toda hora o que tem que fazer. Combinado? Gente, eu tenho um compromisso agora, o papo tá tão bom, eu queria continuar, mas eu vou ter que encerrar, tá bom? Tô vendo aqui, meu Deus, quantos comentários que eu queria ler todos e responder todos. Mas vamos fazer o seguinte: próxima live na semana que vem, vocês entram comigo, vão mandando e eu prometo que enquanto o Instagram permitir e deixar a gente ficar, eu fico ali batendo papo com vocês porque eu adoro. Combinado? Então, só vou encerrar, gente, hoje. A live foi um pouquinho mais curta, foi mais rapidinho porque eu tenho compromisso, mas não esqueça, tá? Antes de filho perfeito, vamos lembrar que nem nós somos perfeitos, combinado? A gente sim vai procurar melhorar e a gente tem que ajudar, encorajar a nossa criança a ser melhor. E nada de culpa, simplesmente cada dia procurando ser melhor um pouquinho. Encerrando a live, vai lá no ponto de mudança, deixa lá para mim o que mudou na tua vida depois que você começou a assistir e me seguir. Combinado? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!